Oi, tudo bem? Nesse vídeo aqui a gente vai falar especificamente da função orgânica álcool e todas as propriedades dessa função para você conhecer mais uma das funções orgânicas. Bom, então sem muita enrolação, vamos começar aqui, ó. Esse é o nosso segundo vídeo de funções orgânicas, porque no primeiro a gente falou sobre os haletos orgânicos. Então nesse daqui a gente vai tratar sobre o álcool, a função orgânica álcool. E eu vou seguir o mesmo padrãozinho que a gente estava seguindo aí no vídeo anterior, que é falar um pouco sobre a característica principal desse álcool. Então eu já te adianto que nesse álcool é obrigatório que exista a presença de uma estrutura muito importante que nós chamamos de hidroxila. Para você reconhecer a função álcool, é obrigatório que você consiga enxergar e visualizar a presença da hidroxila. Aqui tem um detalhezinho importante, mas a efeito de observação mesmo, é que essa hidroxila ela não pode estar conectada no anel aromático. Guarda aí na sua anotaçãozinha do seu caderno. A hidroxila ela precisa existir para ser função álcool, mas ela não pode jamais estar ligada no anel aromático. Se ela estiver ligada no anel aromático, a função orgânica não é álcool, é outra função orgânica que a gente vai ver em outro vídeo. Então guarda aí que precisa ter hidroxila, só não pode estar conectada no anel aromático. Ou seja, para identificar essa hidroxila, a gente vai sempre olhar para a cadeia principal e identificar nessa cadeia principal em qual pedaço dessa cadeia nós conseguimos ver uma conexão com um OH, uma estrutura OH. Então, em algum pedaço da sua cadeia orgânica vai ter uma ligação covalente, claro, com uma estrutura OH. Essa estrutura OH é a nossa hidroxila. Então, daqui para frente, várias vezes nas suas questões de vestibular, nas suas provas, você vai ler a expressão hidroxila e você tem que lembrar que a hidroxila remete a essa funçãozinha ou a essa estrutura OH. Nesse caso é o grupo substituinte OH. E eu já vou te dar alguns exemplos para você aprender a reconhecer essa cadeia. Mas antes de falar dos exemplos, você precisa aprender a dar um nome para essa cadeia, né? E o nome dessa cadeia eu vou colocar com bastante calma aqui para você. E você vai perceber que a divisão da nomenclatura para o álcool é bem diferente da divisão da nomenclatura para o haleto orgânico que a gente já viu. O haleto orgânico ele tem a nomenclatura da função no começo da palavra. Aqui não, aqui no álcool e na grande maioria das funções orgânicas que a gente vai ver daqui pra frente, o nome da função orgânica ele é representado no final do nome do composto. Isso mesmo, no final do nome. Do mesmo jeito que você já fazia com cadeias ramificadas lá dos hidrocarbonetos. Então você vai nomear a cadeia principal normalmente, só que no finalzinho da sua nomenclatura, a gente tem o que a gente chama de sufixo. E a partir de agora, o nosso sufixo, ele vai começar a receber outros termos aqui que não somente o O, né? Quando era hidrocarboneto, terminava sempre em O, e a partir de agora a gente vai fazer um pouco diferente com esse sufixo. Esse sufixo ele sempre precisa representar a função orgânica, como a gente já tinha falado em vídeos anteriores, e a primeira função orgânica que de fato ele representa é a função orgânica álcool. Então eu quero que você guarde que para o sufixo a gente sempre vai precisar representar a posição do OH, exatamente olhar para a cadeia carbônica e ver em qual posição que esse OH tá. E aí depois de indicar a posição dele, a gente termina indicando com a função álcool, termina mostrando de fato qual que é a função álcool. Então é importante demais aqui que você perceba que todas as vezes que eu determino a função, eu preciso junto dessa determinação também determinar a posição desse OH. E todas as vezes que a gente está falando da função álcool, a gente está falando da palavrinha OL. Todas as vezes que a função for álcool, o seu nome, o nome do seu composto deve terminar em OL. OL, tracinho, a posição deste cara no composto, tracinho, cadeia principal, ou seja, cadeia principal, tracinho, posição, tracinho, OL. Esse OL remete à hidroxila, que remete à função álcool. OL de álcool mesmo, né? Esse OL é esse mesmo OL aqui do final do nome do álcool. E é sempre assim que você vai dar nome a este composto. E lembra, se a gente tem uma função orgânica, a nomenclatura da cadeia principal sempre deve começar do lado mais próximo da função. Não esquece isso de jeito nenhum. Tá, enfim, então vamos começar a dar nome? Calma, calma, não vamos dar nome a nada aqui ainda. Eu preciso que você saiba diferenciar os diferentes tipos de álcool que podem aparecer para você nas suas questões. Ó, eu vou classificar esses álcools de algumas maneiras. Então vamos falar da classificação dos álcools. E para a classificação dos álcools, eu quero que você perceba que existem três possibilidades de desenhar um álcool na cadeia. Essa primeira possibilidade eu vou chamar do que nós conhecemos como álcool primário. Taíf, o que é um álcool primário então? O álcool primário é aquele álcool que tem o OH ligado diretamente num carbono. Lembra, esse OH ele está ligado na cadeia principal, então ele precisa obrigatoriamente estar ligado a um carbono. E
especificamente nesse caso do álcool primário, esse carbono também precisa ser primário. E é exatamente daqui que vem o nome mesmo do álcool primário. É um álcool, ou seja, é um OH ligado a um carbono primário. Agora sim você consegue ver um exemplo, agora você consegue entender do que a gente está falando. Então imagina esse compostinho aqui, olha que fofo esse composto. Ah, tá aí, fez composto aí, olha que fofo ele, eu sei até numerar. Olha só, eu tô vendo que a função orgânica tá do lado de cá, então eu preciso começar a numeração da minha cadeia principal, que é a única cadeia que eu consigo ver aqui, né? Essa cadeia principal precisa ser numerada do lado mais próximo da função orgânica. De modo então que esse carbono é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o 3 e esse é o 4. Ou seja, eu tenho 4 carbonos na minha cadeia principal e um OH ligado neste carbono 1. Perceba que esse carbono 1, ele está ligado somente em um outro carbono, que é o carbono 2. Portanto, eu classifico esse carbono 1 como carbono primário, logo esse álcool também é um álcool primário, porque o OH está ligado no carbono primário. E a gente consegue sim dar nome para esse cara. Olha, agora que a gente já sabe a estrutura, a gente já sabe o nome, a gente consegue dar nome para esse cara. Taif, eu vou seguir o que você falou, ó. Qual que é o nome da cadeia principal? Eu vejo uma cadeia principal com 4 carbonos, portanto ela é but. Eu vejo que na cadeia principal não tem nenhuma insaturação, portanto ela é an. E aí eu vejo que nessa cadeia principal existe a estrutura aqui, que é a estrutura do álcool, ligada no carbono 1. Então eu indico a posição deste OH, que é no carbono 1, e eu termino com OL para indicar que é a função álcool. Então o que está escrito aqui é, eu tenho uma cadeia saturada de 4 carbonos com a função álcool no primeiro carbono. Olha que coisa mais linda, você já aprendeu a dar nome para qualquer álcool. Esse é o famoso butan 1-ol. Mentira, ele não é famoso de nada, a gente quase não usa no nosso dia a dia dos vestibulares. Mas eu tenho certeza que você vai reconhecer esses outros dois amigos aqui, porque eles aparecem muito mais no seu vestibular e é importantíssimo que você os conheça. Esse aqui é um álcool de apenas um carbono. E lembra lá comigo que se ele tem somente um carbono, ele é match. Se ele não tem nenhuma dupla nem tripla entre carbonos, porque exatamente ele só tem um carbono, não tem como ter dupla ou tripla, ele é an. E se ele é OH, ele é álcool, e esse álcool tá ligado no primeiro carbono. Taif, eu preciso representar que esse álcool tá ligado no primeiro carbono? Nesse caso aqui não precisa, porque só tem um carbono. Então ele só tem como estar ligado neste carbono. Portanto, o nome desse cara aqui é metanol. O metanol é um dos compostos mais importantes da indústria. Ele é usado inclusive como combustível em carros de corrida, por exemplo, na Fórmula Indy. O metanol é um combustível muito importante, muito produzido em larga escala. Só que o metanol, às vezes, ele pode ser confundido com o etanol também. O processo de produção não é parecido, mas as características são muito parecidas e faz com que, então, às vezes, a pessoa possa, de alguma maneira, confundir esses tipos de álcool. Inclusive, um tempo atrás, a gente teve casos nos postos de gasolina de adulteração do álcool vendido nesses postos. O posto estava substituindo o álcool que a gente vai falar daqui a pouco, que é o etanol, que é o álcool de fato do carro, pelo metanol, que tem características parecidas e queima de uma maneira parecida, mas que para o motor é extremamente danoso. Então lembra, o metanol ele funciona de uma maneira parecida com o álcool que a gente está mais acostumado, mas ele não é exatamente igual. Inclusive, nessas mesmas épocas que o posto de gasolina adulterava este combustível, houveram casos de moradores de rua que conseguiam comprar esse álcool para beber mesmo, né? Que é uma coisa muito complicada, uma situação muito complicada na vida dessas pessoas, que elas acabam bebendo álcool de posto de gasolina devido ao vício, devido aí à situação em que elas se encontram. E nessa época, então, houveram casos de pessoas morrendo por estarem ingerindo metanol em vez de etanol. Vai no posto de gasolina tentando comprar etanol, acaba comprando metanol, e como essas pessoas têm essa dificuldade, elas ingeriam esse metanol, e gente, o metanol é extremamente nocivo ao sistema nervoso central. Extremamente, ele causa cegueira, ele causa enjoo, náusea, vômito. Só de cheirar esse cara, você já fica com enjoo, já fica com náusea. Imagina beber. Quando você bebe esse composto, ele influencia diretamente no seu sistema nervoso, causando cegueira. Essa cegueira pode ser tanto parcial como definitiva, ou seja, é muito perigoso você ingerir esse composto. Então fique longe, se um dia você tiver contato, fique longe, inclusive, de cheirar esse composto. Mas o composto que você está mais acostumado a ouvir falar é o H3C, CH2OH. Opa, Taif, agora eu sei dar o nome desse cara, ó. Eu vejo que eu tenho o OH ligado na cadeia principal, o OH tá ligado num carbono primário, porque o que eu vejo aqui é um carbono ligado em somente um outro carbono, e eu sempre começo a numeração do carbono mais próximo da função. Segundo carbono é esse cara aqui, e se ele tem 2 carbonos, ele é et, ele não tem dupla nem tripla entre carbonos, então ele é an, e eu, de novo, não preciso representar a posição desse OH. Taif, como assim? Exatamente, ó, se você colocasse esse OH do outro lado, seria exatamente o mesmo composto, porque ele só tem 2 carbonos. Então eu posso simplesmente escrever isso daqui como OL. Olha, o
nosso famoso etanol. Aqui sim a gente tem o combustível de grande parte dos carros aqui no Brasil, etanol. Então o etanol, ele é extremamente importante no nosso dia a dia, cai bastante no Enem, nos outros vestibulares, porque ele é usado como combustível. Então é bastante comum, inclusive, você ver esse composto sendo usado junto com as questões de termoquímica, quando ele vai falar do calor liberado pela combustão do etanol. Então o etanol é uma das estruturas mais importantes que você vai ver para o seu vestibular, porque ele participa inclusive de outros processos na química orgânica, é importantíssimo que você o conheça. Muitas vezes, inclusive, esse etanol ele pode vir escrito da seguinte maneira: C2H5OH. É uma maneira bastante clássica de aparecer nos vestibulares, nas provas, essa representação. E por último, a representação palito, só para você não dizer que não viu, eu tenho o OH aqui ligado em 2 carbonos, essa é a mesma estrutura, todas essas são as mesmas estruturas. E o etanol ele é usado como combustível nos carros, a gente tem carros movidos a etanol, mas ele também é misturado na gasolina, né? Atualmente a legislação do Brasil obriga toda a gasolina a ter cerca de 25% de álcool na gasolina, ou seja, aquela gasolina do posto é uma mistura de gasolina, de isoctano, com etanol. E esses dois caras aqui são os álcoois primários mais importantes que você deve conhecer. E aqui no Brasil é muito importante falar de etanol, porque as mesmas indústrias que produzem etanol também produzem açúcar. Isso mesmo. A indústria do etanol, ela extrai o etanol a partir da cana de açúcar, fazendo um processo de fermentação. Então, o processo de obtenção do etanol na indústria hoje em dia é através da fermentação da cana de açúcar, que é um processo usado nessa indústria e que tem um outro pedaço desse processo que também produz açúcar. Então, a indústria do álcool, a indústria da cana de açúcar é uma indústria bastante rentável no nosso país. Beleza, agora sim, vamos seguir para as outras classificações. A segunda classificação de álcools que você precisa conhecer é o que nós chamamos de álcool secundário. Olha, Taif, se o álcool primário era aquele OH ligado ao carbono primário, o álcool secundário é o OH ligado a carbono secundário. E o que é carbono secundário mesmo? É aquele carbono que está ligado em outros 2 carbonos. Não esquece dessa definição. Se você já esqueceu, volta lá no vídeo de introdução à química orgânica que eu te mostro quais são as possíveis classificações do carbono. E aí, vamos pensar em alguns exemplos aqui, ó. Carbono secundário é aquele carbono que está ligado em outros 2 carbonos. Então esse OH, ele não pode nunca estar numa ponta da cadeia. Porque se o OH está na ponta da cadeia, ele é obrigatoriamente carbono primário, né? Quando eu tô falando de ponta da cadeia, eu tô falando das extremidades, né? Extremidade só tem como o carbono tá ligado em um outro carbono. Então a estrutura fica mais ou menos como essa aqui, ó. Quando eu olho pro carbono daqui do meio, esse carbono aqui do meio tá ligado em 2 carbonos, portanto esse carbono é secundário. Ah, tá, e o que isso muda na nomenclatura? Absolutamente nada. Mas você precisa saber diferenciar esses tipos de álcool. Taif, essa diferenciação é importante? Sim. Quando a gente chegar lá no final da química orgânica, lá em reações orgânicas, existem algumas reações que são específicas com álcool, e se você não souber essa diferença entre eles, você vai errar esse tipo de reação orgânica. Então eu tenho o OH ligado a carbono secundário. E de novo, esse OH não pode estar ligado no anel aromático, porque o anel aromático tem lá seu carbono secundário, mas não é a função orgânica álcool. Taif, como é que eu faço para numerar a cadeia principal então? Lembra, é sempre da região mais próxima, da extremidade mais próxima do OH. 1, 2, 3, 4. E o nome dessa coisa bonitinha aqui é, olha só, cadeia principal but, não tem nenhuma dupla, é an, e o meu OH tá na posição 2, portanto é 2-ol, butan, 2-ol. Ah, Taif, mas bota uma estrutura com uma dupla aí pra gente ver como é que fica? Claro que eu coloco, olha só. Essa estrutura continua tendo os mesmos 4 carbonos, só que agora na posição 2 a gente, além de ter uma função orgânica, a gente tem uma dupla aqui também. Como que a gente dá o nome pra esse composto? Taif, ele continua sendo but, porque ele continua tendo 4 carbonos na cadeia principal. Só que agora ele tem uma dupla na posição 2, então ele é 2N. E além disso, na posição 2 ele também tem um OH, portanto ele é 2-ol. Olha que nome fofo desse composto. E por último aqui, eu quero te trazer uma estrutura cíclica para te mostrar que a grande maioria das estruturas cíclicas possuem somente carbonos secundários. Então quando eu tenho um OH ligado num ciclo, geralmente esse OH está ligado num carbono secundário, que é um carbono ligado num carbono em outro carbono. E nesse caso, do mesmo jeito que na ramificação, eu sempre começo numerando da minha função orgânica. Lembra, a função orgânica sempre é a maior das prioridades para numerar a cadeia carbônica. Então você sempre vai começar da posição mais próxima da função orgânica. Nesse caso específico, a posição mais próxima é o próprio carbono ligado na função. Então eu começo aqui e posso contar no sentido horário ou no sentido anti-horário, já que não existe nenhuma ramificação nesse composto. Mas Taif, se eu tivesse uma ramificação aqui, tudo bem, agora sim é obrigatório contar no sentido anti-horário. E eu vou até deixar essa ramificação aqui para a gente dar o nome para esse composto bonitinho. E se existe de fato, a contagem é
nesse sentido. E o nome do composto vai ser, portanto, 2-metil. Como é que é, Taif? Exatamente, você tinha esquecido da ramificação? Se ele tem ramificação, eu preciso começar a cadeia principal indicando a posição da ramificação. Tem uma ramificação metil de um carbono somente no carbono 2 da minha cadeia principal. E agora que eu já identifiquei todas as ramificações possíveis, esse ciclo é um ciclo pente, porque tem 5 carbonos, não tem nenhuma dupla, é an, e a posição do OH é na posição 1. Então eu escrevo na dúvida 1-ol. Taif, eu preciso representar obrigatoriamente este 1. Como a função orgânica álcool é a única função orgânica presente, ele precisa obrigatoriamente começar a contagem pela função. Então, nesse caso, você não precisaria determinar esse 1. Mas na dúvida, se acostume a colocar sempre a posição da sua função orgânica, porque daí você não erra nunca. Se você alguma vez esquecer e precisar, você vai acabar errando. Então, na dúvida, sempre representa a posição, que aí não tem erro, não tem como te darem errado nessa questão. E se existe o carbono primário e o carbono secundário, nada mais justo do que falarmos do carbono terciário, que adivinha é o OH ligado em carbono terciário. O que é carbono terciário mesmo, Taif? É carbono ligado aos outros 3 carbonos. Taif, é muito comum de acontecer isso? Olha, são algumas estruturas bastante específicas, como essa daqui, por exemplo. Nessa estrutura, eu quero que você perceba que a cadeia principal é essa do meio e que, portanto, eu posso começar contando daqui ou daqui, porque eu tenho 1, 2 e no terceiro carbono a função, 1, 2 e no terceiro carbono a função. Então, tanto faz o lado que você começa a contabilizar especificamente nessa função orgânica. E eu quero que você perceba que o nome desse cara é 1, 2, 3. 3, ele tem um metil nessa posição. Como é que é, Taif? Exatamente, ó, isso aqui é uma ramificação do tipo metil. 3-metil, a cadeia principal tem 5 carbonos, portanto é pente. Não tem dupla nem tripla, portanto é an. E o OH tá na posição 3, portanto 3-ol. E este é o nome bonitinho deste composto. Mas, Taif, se eu chegasse nesse composto, então, e desenhasse uma coisa muito parecida com essa, como você já fez, mas eu colocasse, então, uma dupla aqui, neste carbono. Como que a gente faz para nomear isso? Agora, a nomenclatura fica um pouquinho diferente. Por quê? Porque você precisa se preocupar a privilegiar tanto a função orgânica quanto a insaturação na hora de numerar a sua cadeia principal. Então, a sua cadeia principal continua sendo a mesma, com os mesmos 5 carbonos, mas a diferença é que agora você precisa escolher qual lado começa a numeração. E eu tô te dizendo que ela sempre deve começar do lado que, além de privilegiar a função, também privilegie a posição da dupla, da insaturação. Então, olha, você sempre vai colocar numa ordem de prioridade. Para numerar, eu preciso sempre numerar olhando primeiro para a função orgânica, e se eu não tiver função orgânica no composto, eu olho para a insaturação e numero sempre da posição mais próxima da insaturação. Como para esse composto aqui não fazia diferença o lado da numeração, porque a função orgânica está exatamente no carbono do meio, para esse daqui seria exatamente a mesma coisa se não existisse a dupla. Como existe a dupla, a gente precisa privilegiar a posição da dupla, começando a numeração pelo lado mais próximo dela. Ou seja, para numerar, você sempre vai priorizar a função orgânica, e quando a função orgânica não for determinante para nomenclatura, como é esse caso aqui, aí você vai olhar para o segundo caso de prioridade, que é a insaturação. Então, quem ganha em prioridade é a função, depois a insaturação e, por último, as ramificações. Sempre guarde essa ordem de prioridade. Função, insaturação, ramificação. Nesse caso, a função orgânica não fez diferenciação, então eu numero pela insaturação dessa maneira aqui. E o nome desse composto é 3-metil, já que continua tendo o metil na posição 3. Continua sendo pente, porque continua tendo 5 carbonos na cadeia principal. Só que agora no carbono da posição 1, eu tenho uma insaturação do tipo dupla, então ele é N. E além disso, na posição 3, eu tenho também a função álcool. Este é o nome, já não tão bonito, desse nosso composto. Então perceba que o seu composto, ele sempre vai indicar todos os pedacinhos das coisas que estão sendo enfiadas no seu hidrocarboneto. Como assim, Taif? Inicialmente era sempre um hidrocarboneto, e aí você vai enfiando um OH, vai enfiando uma dupla, vai enfiando coisas que esse hidrocarboneto às vezes deixa de ser hidrocarboneto, né, virando álcool nesse caso, ou ele vira alguma outra função orgânica. Mas a ideia é sempre a ideia daquela nomenclatura do hidrocarboneto, é a base de todas as nomenclaturas. Então vamos falar agora um pouco mais sobre a propriedade dos álcools de um modo geral, porque normalmente quando os vestibulares cobram alguma coisa sobre álcool, sobre outras funções orgânicas, eles não querem saber somente a nomenclatura, eles querem saber também outras coisas que você conhece sobre isso, principalmente as propriedades físicas, como que esses compostos se comportam na natureza. Então vamos lá agora para a última parte dessa nossa aula. Como é que é, Taif? Você falou que a nossa última lousa, exatamente nessas aulas de funções orgânicas, normalmente eu vou te passar a função orgânica e a gente vai seguir já para a próxima função, porque eu preciso que você já conheça algumas funções orgânicas antes da gente começar a fazer exercício de vestibular. Os vestibulares, eles costumam colocar as
as funções orgânicas misturadas nas questões, para te confundir mesmo. Então você precisa saber identificar algumas na mesma questão. E se você precisa saber reconhecer juntas, não vai ter uma questão tão simples assim que vai ter somente uma função orgânica. Então é importante que você saiba diferenciar uma da outra. Eu vou te passar várias funções primeiro, depois a gente começa a fazer questões de vestibular. Nesse momento, se preocupe em treinar com as estruturas que a gente está falando agora. E o meu ponto de atenção sobre os álcools é, primeiramente, que os álcools são muito solúveis em água. Então eu vou colocar aqui solúveis em água. E isso é uma conclusão bastante importante dos álcools. Na verdade, os álcools, de um modo geral, eles têm a capacidade de fazer o que a gente chama de ligação de hidrogênio. Então eles formam ligação de hidrogênio. E essa ligação de hidrogênio é uma outra força do tipo intermolecular, de modo que essa ligação de hidrogênio ela está relacionada com o que a gente falou lá, que era forças de dipolo induzido, forças de dipolo permanente. Ligação de hidrogênio é o terceiro tipo dessas forças possíveis. E eu já te adianto que a ligação de hidrogênio ela é mais forte do que a nossa FDP, que são as forças de dipolo permanente. E isso é uma conclusão bastante importante, porque é isso que justifica um outro fator que nós vamos ter aqui, que é o seguinte: já que essas ligações de hidrogênio são bastante fortes, essas ligações de hidrogênio elas fazem com que moléculas do álcool fiquem bastante coesas. E se elas ficam bastante coesas, a temperatura de fusão e de ebulição dessas moléculas vai lá para cima. Então, do mesmo jeito que a gente fez para os aletos orgânicos, a gente vai aqui comparar a função álcool, suas temperaturas de ebulição e de fusão, com a função hidrocarboneto e também com a função aleto, que veio também antes. Então eu posso dizer que ela tem altos pontos de ebulição e de fusão, de novo, quando comparado com aletos e hidrocarbonetos. Ou seja, compostos com a mesma quantidade de carbonos. Por exemplo, um composto de 2 carbonos com a função álcool sempre vai ter temperatura de ebulição e de fusão maior do que um composto de 2 carbonos da função aleto e um composto de 2 carbonos da função hidrocarboneto. Vale ressaltar também que se eles são solúveis em água, eles formam bastante ligação de hidrogênio, nós podemos dizer que eles são polares, com bastante tranquilidade. Na verdade, o fato dele ser solúvel em água tem a ver com ele ser polar. Então a justificativa para a solubilidade em água é: eles são polares e formam ligações de hidrogênio. E aqui tem um detalhe importante para a gente fechar essa parte do conteúdo. Além de você precisar saber isso daqui com bastante calma, eu quero te mostrar um pouco como que funciona essa ligação de hidrogênio e como que ela influencia na solubilidade desses compostos em água. Olha só, se eu tenho um composto como esse daqui, um álcool primário, eu posso representar ele dessa maneira ou eu posso representar esse hidrogênio ligado mesmo por uma ligação química. Aqui não é muito comum de se fazer, mas como eu quero te mostrar a ligação de hidrogênio, fica mais fácil de enxergar dessa maneira aqui. E esse oxigênio, você bem sabe que por ele estar usando duas ligações, ele tem 2 pares de elétrons não ligantes aqui. E aí, quando esse álcool com esse oxigênio de pares não ligantes se aproxima de uma molécula de água, por exemplo, ou até mesmo de uma outra molécula de álcool como essa, vou até desenhar aqui outra molécula para você, vão se formar interações entre essas duas moléculas que nós chamamos de interações do tipo ligação de hidrogênio. Tá, e o que é ligação de hidrogênio? É quando eu tenho um hidrogênio cercado por 2 outros átomos que sejam obrigatoriamente um de 3 átomos. Ó, para ter ligação de hidrogênio, eu preciso ter H ligado a FON. O que é FON, Taif? Flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então, para existir ligação de hidrogênio, precisa ter hidrogênio ligado a um desses 3 caras. Eu gosto mais de falar que o hidrogênio ele fica cercado por estes 3 caras. Porque nesse caso aqui, essa interação do tipo ligação de hidrogênio, ela vai existir entre este par de elétrons não ligantes desse oxigênio com esse hidrogênio aqui. Taif, por que ele existe? Rapidinho, de maneira breve, esse oxigênio puxa bastante os elétrons dessa ligação. De modo que esse hidrogênio ele precisa muito se ligar com alguém para compensar essa puxada de elétrons que vem daqui. E aí esse hidrogênio enxerga esse par eletrônico deste outro oxigênio como uma possibilidade de interação. E essa interação então é bastante forte, de modo que ela é mais forte do que as forças de dipolo permanente. E é isso que nós chamamos de ligação de hidrogênio. Perceba então que nessa ligação de hidrogênio eu tenho o H cercado por 2 elementos químicos que estão aqui. No caso é sempre o oxigênio dos 2 lados, mas se tá com oxigênio dos 2 lados, pode fazer ligação de hidrogênio. Perceba que aqui é exatamente a mesma coisa. Então aqui a gente também forma uma outra ligação de hidrogênio. E eu quero te mostrar uma grande diferença. Olha, eu tenho essa molécula aqui, que a gente consegue dar o nome rapidinho dela, porque ela tem 1, 2, 3 carbonos. Na verdade, ela tem 1, 2, 3 carbonos. E se tem 3 carbonos é prop, não tem nenhuma dupla é an. E na posição 1, a gente tem uma função orgânica álcool, portanto, um ol. Então a gente tem o propanol, a gente tem a água aqui e a gente tem
tem uma outra molécula de propan-1-ol aqui. O que eu quero te mostrar é que o propan-1-ol, essa estrutura, ela consegue fazer ligação de hidrogênio tanto com a água quanto com qualquer outra molécula de seu próprio composto. E isso é extremamente importante na temperatura de fusão e de ebulição. Se essa molécula consegue se ligar tanto com a água quanto com elas mesmas, com moléculas dela mesma, significa que a coesão entre essas partículas, entre essas estruturas é muito grande, elas ficam bastante coesas, porque tem várias ligações de hidrogênio. Ou seja, isso faz com que, além de ser bastante solúvel, né, ela interage bastante bem com a água, portanto ela é bastante solúvel, ela também interage muito bem com outras moléculas do seu próprio composto, garantindo então altas temperaturas de fusão e de ebulição. Então nunca perca essa ideia de vista. Álcool sempre pode fazer ligação de hidrogênio, isso faz com que eles sejam bastante solúveis em água, porque quando eu junto com água faz ligação de hidrogênio e aumenta a solubilidade, e também porque quando eu boto com outras moléculas dele mesmo, ele aumenta essa interação, aumentando então as temperaturas de ebulição e de fusão. Mas tem uma coisa muito importante que você precisa saber aqui, né? Essa solubilidade dos álcools, ela é infinita para álcools até 3 carbonos. O que eu tô te falando é que este cara aqui, ele tem solubilidade em água infinita. Olha só, eu vou te dar aqui alguns exemplos, ó. H3COH, que você sabe que é o nosso metanol. Como você já sabe que ele é o metanol, eu vou te dar aqui um novo jeito de nomear esse cara. Esse cara, ele também é conhecido como álcool metílico. Essa aqui é o que nós chamamos de nomenclatura radicofuncional para o álcool. Então, essa daqui, anota no seu caderninho, é a nomenclatura radicofuncional para esse álcool de 1 carbono. Então, na nomenclatura radicofuncional, a gente bota o álcool e indica a estrutura inicial dele, o tamanho da cadeia principal, terminando em ílico. Temos também o outro álcool que eu já tinha te mostrado, que é o álcool de 2 carbonos, que na nomenclatura radicofuncional nós chamaremos de álcool etílico. De novo, ele é et porque ele tem 2 carbonos, e aqui ele era met porque ele tinha 1 carbono. E aqui a gente tem o propílico e assim por diante, ou seja, a gente tem vários álcools dessa maneira. Estes 2 álcools, junto com esses daqui, esses 3 caras possuem solubilidade infinita, e que essa solubilidade ela vai diminuindo ao longo do tamanho da cadeia carbônica. Se eu tiver uma cadeia carbônica com 5 carbonos, por exemplo, esse álcool aqui vai ser o álcool pentan-1-ol. Perceba que é pentan-1-ol, porque o ol está na posição 1 de um pente, porque tem 5 carbonos, mas a nomenclatura não é o que é importante para mim aqui. Até coloquei de outra cor, eu quero que você perceba que a solubilidade deste composto aqui em água, ela já é uma baixa solubilidade. O que é baixa, Taif? É ali perto dos 7 gramas para cada 100 gramas de água, ou seja, já não é uma solubilidade alta. E por que essa grande diferença? Olha, eu vou te dar uma regrinha prática aqui para você guardar, mas de novo, não é o que realmente acontece na natureza. Eu tive um professor que me explicou isso dessa maneira e me ajudou muito a absorver isso no conteúdo, e eu quero que você também tenha essa possibilidade. Olha, eu vou te falar o seguinte, para que você guarde da melhor maneira possível, você vai sempre pensar o seguinte: todas as vezes que uma estrutura alcoólica tiver somente e no máximo 3 carbonos, todas as vezes que ela tiver no máximo 3 carbonos, ela vai ser infinitamente solúvel. É como se esse OH da molécula ele tivesse uma capacidade de envolver como? Envolver, dele trazer para ele assim, um total máximo de 3 carbonos. Imagina esse OH aqui, ou este OH aqui, e eles estão meio que envolvendo o composto carbônico. Se esse composto carbônico envolvido, ele tem no máximo 3 carbonos, você pode dizer que ele vai ser sempre infinitamente solúvel. Daí para frente, a capacidade de envolver começa a diminuir, e o OH, como ele não consegue envolver mais do que 3 carbonos, os outros compostos que têm mais de 3 carbonos com a função álcool começam a ter solubilidades cada vez mais baixas, até um momento que a cadeia vai ser grande demais e aí esse composto deixa de ser solúvel em água. Ou seja, a solubilidade em água, além de estar relacionada com a capacidade de fazer ligação de hidrogênio, também está relacionada com o tamanho da molécula. Toma muito cuidado com isso. Moléculas muito grandes dificilmente vão ser solúveis em água, a não ser que elas tenham várias estruturas de OH ao longo de toda a molécula para que elas possam fazer várias ligações de hidrogênio. Se tem OH só numa ponta, a solubilidade vai ser muito provavelmente bastante baixa. Então não perde isso de vista, porque essas propriedades são extremamente importantes todas as vezes que você fala de álcool. Então é isso, ficamos por aqui. Dá uma revisada nesse conteúdo, faz um caderno bem bonitinho, que isso vai te ajudar lá no futuro. Obrigado por ter visto esse vídeo até o final. Tchau!